Já voltamos aqui com o Band Mulher, agradecendo sempre por você estar aí conosco, do outro lado, acompanhando o nosso programa. Bom, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar se em algum momento da sua vida teve aquela situação que você se sentiu ansioso, ansiosa, a boca seca, às vezes as mãos trêmulas, né? O coração acelerado, às vezes até um formigamento, né? Pois é, esses podem ser alguns sintomas da ansiedade. E por isso, nós convidamos aqui o psiquiatra Alfredo Demétrio, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Vanessa. Ele veio para trazer, né, informações sobre a ansiedade, para a gente saber, né, cuidar e lidar com isso, que é um mal comum da sociedade, né, doutor? Hoje em dia, a ansiedade, todos nós, a qualquer momento, podemos estar sentindo essa ansiedade que nos aflige às vezes, né? É verdade, Vanessa. Agora, é importante separar a ansiedade que nós temos todo dia, né? Então, por exemplo, eu antes de entrar estava apreensivo, minhas mãos um pouco mais frias. Isso é normal, porque é uma questão que me coloca mais adequado para esse momento que é novo para mim. Sempre é novo, né? Estar diante das câmeras é sempre novo. Mas qualquer pessoa que entra, mesmo pessoas muito habituadas a estar com as pessoas, né? Eu estava conversando com os atores e ouvindo eles falando que estava com a mão gelada também, aqui dentro. Né? E então, eles assim, têm o hábito de se apresentar, então é normal. É normal a pessoa sentir uma adaptação. Isso é ansiedade, tá? E a gente fala da mão fria, mas pode ser várias coisas. Uma leve taquicardia, isso seria normal. Agora, quando não é normal, quando isso passa do limite, e aí isso acomete poucas pessoas diante do todo da ansiedade, que a pessoa sofre com o que ela tem. E aí isso passa a ser um problema, porque ela sofrendo, ela vai precisar de uma ajuda mais especializada para controlar isso. Tá? Então são pessoas, por exemplo, são vários sintomas que podem ter uma ansiedade patológica, vamos dizer assim. O que, por exemplo, assim, para a gente poder, que as pessoas que estão nos assistindo, às vezes falar, eu tenho esse sintoma, mas não sabia que eu tinha uma crise de ansiedade. O que, por exemplo? Assim? Sim, uma pessoa, por exemplo, pode ter dores de cabeça atípicas, elas podem ter formigamento nas mãos, como você disse antes, ela pode ter sintomas de falta de ar, elas podem ter sintomas digestivos, como náuseas, até vômitos elas podem ter, dores abdominais, elas podem ter diarreia, elas podem ter fadiga, fraqueza. São sintomas um pouco atípicos e que a gente tem que fazer o diferencial para patologias da clínica, mas são coisas que acometem pessoas que têm transtornos de ansiedade, que a gente tem alguns nesse grupo. Né? Todo mundo já ouviu falar em transtorno do pânico, por exemplo. Verdade. Que a pessoa tem muito problema de taquicardia, de sensação de aperto no peito, e aí ela se confunde, acha que está tendo um ataque cardíaco e aí vai fazer exames e não tem nada. Não tem nada? Tem um transtorno de pânico. E precisa de ajuda, porque o sofrimento é muito grande. Eu dei o exemplo do transtorno do pânico, mas a gente tem outros. Vários. Né? É mais aqui na cabeça ou é físico também? Assim, a pessoa às vezes ela tem esses momentos, é mais talvez por estar com alguma depressão, ou não, assim, às vezes alguma coisa no corpo, mesmo uma doença que ajuda a piorar a situação. Esse é um grupo de doenças mentais, tá? Mas existem algumas doenças físicas que podem dar ansiedade na pessoa. Então, a gente tem a pessoa que tem mania de doença, e isso
pode ser um sintoma de distúrbio de ansiedade, mas a gente tem pessoas, por exemplo, que pode desenvolver uma ansiedade um pouco mais exacerbada porque ficou sabendo que tem uma doença qualquer. Então, é uma resposta da pessoa, mas é uma resposta que inclui sintomas emocionais, psicológicos e físicos. Esses sintomas que nós conversamos agora há pouco, eu falei muito dos físicos, né? Porque eles chamam bastante atenção. Mas há uma pessoa extremamente apreensiva, né? Antes nós falávamos do normal, né? Da mão gelada, por exemplo. Isso é uma apreensão. Mas é uma apreensão sob controle, porque não passa daqui. Agora minha mão já deu uma esquentadinha, porque você é super receptiva e me deixou à vontade. Que bom. Mas, entendeu? Então, assim, isso entra num equilíbrio da vida. Entendi. E agora, a apreensão que não passa, uma apreensão que é muito grande e exagerada, que pode fazer com que... Pode até mudar a rotina da pessoa, às vezes, né? Muda. A pessoa, às vezes, tem aquela fobia, como o senhor falou, né? Ela tem que, às vezes, medo de sair de casa, medo de se encontrar com alguém ou de fazer vivenciar alguma situação, pode até prejudicar nisso, né? Pode. Pessoas que têm muito problema no social, geralmente a gente chama fobia social, as pessoas também já ouviram falar disso em algum momento, são pessoas que têm muita apreensão diante de grupos sociais, onde ela tem que mostrar algo. Isso é muito comum em estudantes que vão fazer um seminário, vão se apresentar e ficam com muito medo e aí esfriam. A sudorese pode ser um sintoma muito importante do distúrbio de ansiedade. E tem pessoas que molham a roupa quando estão diante de uma situação de desafio coletivo, né? Que é a fobia social, que foi o que você me disse. Mas tem as fobias. As fobias também fazem parte do grupo de transtorno de ansiedade e as mais comuns são fobia de avião, né? Você já deve ter visto. Com certeza, a gente sempre tem, todo mundo, a gente sempre conhece alguém que tem, né? Aquele medo exagerado de viajar de avião. Às vezes nem viaja de avião porque tem um medo desproporcional. E outra, cobras, né? Aranhas, são fobias comuns, mas a pessoa pode ter fobia de um monte de coisas. Eu conversei mais cedo com o doutor, a gente falou, esse assunto é muito amplo, né? Quando a gente fala sobre a ansiedade, a crise, essa questão, que a gente com certeza vai trazer outra vez para o programa, porque é um assunto que a gente tem muito o que falar, né, doutor? E a gente, nosso tempo aqui é curtinho, né? Mas assim, eu agradeço de qualquer forma que pelo menos um pouquinho sobre os sintomas das pessoas e o mais importante é procurar uma orientação, né, um acompanhamento médico, né, doutor? A pessoa que está em sofrimento, seja ele qual for, a ansiedade não é diferente. Se você sente que tem algo em desequilíbrio com você, nesse sentido, busque a ajuda. A ajuda que você pode ter é os trabalhos psicoterápicos e a clínica, que são os medicamentos, em casos mais extremos. Bom, gente, nosso tempo já terminou. O doutor veio aqui com um pouquinho do que ele pôde falar de um assunto muito amplo, mas muito obrigada, viu, por estar conosco. E a gente, né, fica por aqui. Amanhã tem muito mais Band Mulher. Um beijo enorme, então, e boa terça-feira para você.